Amigas, amigos, olá! Vimos no nosso videozinho anterior, subido aqui hoje nessas redes sociais, os problemas de resíduos de agrotóxicos ligados a alimentos de larga utilização pela população. Agrotóxicos não geram problemas apenas para a alimentação das pessoas, contaminação das pessoas, geram graves problemas socioambientais, eles são bastante amplos. Por exemplo, uma muito interessante reportagem do Globo Rural há algumas semanas mostrando a morte de abelhas ligada à pulverização com agrotóxicos. Lembrando que a apicultura é uma atividade normalmente ligada aos pequenos produtores rurais, agricultura familiar, fundamental para a complementação de renda destes produtores rurais. Lembrando que a apicultura, as abelhas, são um recurso de polinização e a sua morte faz com que haja desdobramento de vários outros problemas socioambientais. Em Mato Grosso, milhões de abelhas morreram por causa do mau uso de agrotóxicos. O laudo é claro. Parece que é um pesadelo, uma mentira o que aconteceu, mas é real. Isso é um fato real. A tristeza do seu Walter é por causa da morte de quase todas as abelhas que ele tinha em seu apiário, em Sorriso, norte de Mato Grosso. Do dia para a noite, 230 colmeias foram destruídas. E com elas, os planos de produzir 10 toneladas de mel este ano. Um dia nós tínhamos um projeto de mexer com as rainhas, outro dia cuidar apiário e tantas função que um apicultor tem no dia a dia, fiquemos parados. Não tem como nós reagirmos todo dia olhando tanta mortalidade que aconteceu. Eu sei que para nós retomar a atividade vai muito tempo. Já tem mais de um mês que isso aconteceu e o seu Walter não foi o único apicultor a passar por isso aqui na região norte de Mato Grosso. Pelo menos 600 colmeias dos municípios de Sorriso, Ipiranga do Norte e Sinop foram perdidas. Um total de mais de 100 milhões de abelhas dizimadas. Técnicos do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado, o INDEA, percorreram propriedades num raio de 30 quilômetros para investigar a causa. Após cerca de 20 dias, veio a resposta. No laudo, a substância fipronil, um inseticida muito utilizado em lavouras de grãos, aparece como razão da mortandade. E ele tem uma toxicidade extremamente alta para abelhas, até por isso ele tem uma proibição por parte do IBAMA de fazer aplicação aérea. Esse produto, no caso que foi utilizado, ele tem autorização para utilização somente no sulco de plantio para controle de insetos. No caso, o INDEA apurou que o produto foi aplicado justamente com avião, um dia antes da morte das abelhas, a uma distância de 30 quilômetros de alguns dos apiários afetados. Mesmo para aplicação aérea, essa é uma dispersão de agrotóxicos extremamente alta, o que indica uma aplicação com bastante falta de cuidado com relação aos impactos que causou. É importante destacar que foi uma aplicação apenas em uma propriedade rural que foi a causa dessa ocorrência. A gente vai entrar em contato agora com o dono da propriedade onde houve a autuação pela aplicação irregular do fipronil. Vamos tentar. Alô? E negou o conhecimento do caso. A gente está entrando em contato com o senhor para saber se o senhor quer falar a respeito daquele laudo que foi divulgado em relação à morte das abelhas e que apontou que a aplicação, a autuação foi na sua propriedade. Não estou sabendo não. O que eu estou sabendo não tem aplicação nenhuma de avião. Agora esse seu avião está na revisão. O senhor sabe se a fazenda recebeu a visita de técnicos do INDEA recentemente? Não sei não. O relatório foi encaminhado para o Ministério Público do Estado e para a Secretaria do Meio Ambiente para responsabilização também na área criminal e de danos ambientais. Para os apicultores, além da perda dos enxames, a contaminação com fipronil deve dificultar a recuperação das colmeias. E às vezes vai ter que queimar essas caixas, porque mesmo daqui 2 anos as abelhas entram e vão embora. As caixas, elas não vão poder ser utilizadas, a maioria delas. A perícia do INDEA identificou que, entre as espécies de abelhas atingidas, 4 estão ameaçadas de extinção. O IBAMA está trabalhando muito para reavaliar a utilização de uma série de defensivos agrícolas, de agrotóxicos, que podem impactar na população dessas abelhas. Nós precisamos proteger nossos polinizadores e nós estamos fazendo um esforço muito grande nessa direção. Não há dinheiro que pague o prejuízo ambiental. Existe uma multa prevista de R$250 mil para esse caso e cabe recurso. Aí está o nosso videozinho de hoje sobre
o uso de agrotóxicos, a pulverização, nesse caso irregular de agrotóxicos, e a morte de abelhas. Inclusive nós vimos, né, algumas espécies ameaçadas de extinção. Né? Isso realmente precisa mudar na sociedade brasileira. Não é um problema só do Brasil, mas é um problema nosso também. Quem tiver alguma crítica, alguma sugestão, alguma dúvida, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.